Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. O programa Prova Final é uma parceria da Rede LFG e da TV Justiça. Meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil e hoje nós vamos enfrentar 3 modalidades de intervenção de terceiros: nomeação autoria, denunciação da lide, chamamento ao processo. Na verdade, nós vamos falar somente dessas 3 intervenções, porque nós havíamos num outro programa falado sobre assistência e sobre oposição. Eu não preciso dizer para vocês a importância que reveste estudo das intervenções de terceiro para exame de ordem e para a vida prática. Então o programa hoje é importante que vocês assistam. Se você estiver com sono, dá uma gabaritada, molhe o rosto, porque é importante que nós trabalhemos aí com essas 3 outras modalidades. O nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia, nós vamos falar sobre essas modalidades específicas de intervenção de terceiro. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu vou resolver perguntas de alunos de todo o Brasil, perguntas de pessoal que vai enfrentar sobre as questões de nomeação, autoria, denunciação e chamamento. E o último bloco, o X da questão, eu vou escolher 2 questões que já caíram em exame de ordem para que a gente possa enfrentar aqui. Então, espero que vocês gostem do programa e vamos começar então com o tema do dia. Muito bem, amigos, muito bem, amigas, vamos começar o primeiro bloco e vamos trabalhar com essas 3 modalidades exóticas de intervenção de terceiro. Na verdade, quando nós estudamos assistência e oposição, nós fixamos uma premissa de que terceiro é todo aquele que tem interesse, de alguma forma, de ingressar no processo, porque ele quer ingressar no processo ou porque alguém quer que ele ingresse. Na verdade, toda a questão respeitante à intervenção em terceiro, ela se circunscreve ao limite subjetivo da coisa julgada, porque de ordinário a decisão somente atinge as partes, mas sempre que os efeitos da decisão puderem potencialmente atingir alguém que não for parte, terceiro, portanto, esse terceiro pode entrar no processo. Nós vimos da assistência que o terceiro ingressa para ajudar uma das partes, porque tem interesse jurídico em que uma das partes vença. Na oposição, ao contrário. Na oposição, o terceiro ingressa porque aquilo que as partes discutem, sob a sua concepção, lhe pertence. Diferente desses 2 casos, nós vamos falar agora um pouquinho de nomeação autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo. E a gente encerra o ciclo das modalidades típicas de intervenção de terceiro. Não só essas 5 existem no ordenamento. Nós temos outras intervenções de terceiro, como o amicus curiae, como a intervenção da União, como o recurso de terceiro prejudicado, dentre algumas outras. Mas, basicamente, essas são as 5 modalidades que o CPC autoriza nos termos do artigo 50 ao artigo 80. E aqui já faço uma consideração. A despeito das intervenções de terceiro no CPC começarem no artigo 56, a assistência é modalidade de intervenção em terceiro. Não há nenhum jurista brasileiro, nenhum, que defenda que a assistência não seja modalidade de intervenção. Então, mesmo que você fique desesperado, lendo o código, acompanhando as aulas de TV Justiça com o código aberto, não tentem se matar, não fiquem agoniados. Tá? A assistência é modalidade de intervenção, mas nós vamos falar de 3 modalidades típicas que estão inseridas nesse capítulo. Vamos falar um pouquinho de nomeação à autoria. Nomeação à autoria é a correção do polo passivo da demanda em circunstâncias especiais. Nomeação à autoria, correção do polo passivo da demanda em circunstâncias especiais. A definição por si só ela não traz nenhuma informação importante para que a gente possa aplicar isso numa prova ou na vida prática. Eu preciso fazer uma consideração com vocês. Nós chegamos a estabelecer essa premissa, mas é importante que nós visualizemos ela agora, que ser parte, de acordo com Giuseppe Chiovenda, é quem pede contra quem se pede. Na verdade, esse jurista italiano, e talvez dos italianos seja o mais, vamos dizer assim, o mais ilustre dos processualistas, ele, na verdade, quebrou uma regra que os romanistas defendiam, que parte era um conceito divino, era algo, vamos dizer assim, que dependia de um conselho eclesiástico. E outros, no iluminismo, entendiam que parte era um dom jurídico. E o que o Chiovenda falou, nem
nem é uma questão religiosa, nem é uma questão jurídica. A questão é física, é geográfica, é topológica. Ser parte basta estar no processo. Por isso que hoje, se vocês abrirem 20 manuais de processo, todos vão dizer parte a quem pede contra quem se pede. Aonde eu quero chegar? Sabendo que definição de parte é um conceito processual, basta estar no processo, qualquer um pode demandar contra qualquer pessoa. Eu posso cobrar de você uma dívida e você não estava no polo passivo. Ocorre que, se você está no polo passivo e você é parte, mas não é parte legítima porque você não contraiu a obrigação, é evidente, é lógico, é intuitivo que o Código de Processo Civil tem que criar mecanismos para que você possa sair do processo. A grande problemática é saber como você pode sair. De fato, se alguém é parte, mas não é parte legítima, não tem o predicado legitimidade, é possível que você possa ser expurgado do processo. E nós temos duas formas clássicas de sair do processo. A primeira forma de sair do processo é a forma comum, que todos vocês conhecem, que é a em contestação, você alega uma preliminar. Então, quando você contestar, você pode arguir uma preliminar de legitimidade de parte. Artigo 301, inciso 10, dizendo que você não é parte legítima para figurar no polo passivo. Só que uma consideração importante, quando você é parte legítima, pode ser, e vejam o grifo, pode ser que você saiba quem seja a parte legítima. Basta pensar que você presenciou o acidente de veículo terrestre, você viu quem bateu no carro de quem, mas não foi você o culpado, só que você foi demandado. Como é que você faz num caso desse? Você pode dizer que não foi você, e você pode falar, ó, na verdade, quem foi aquele outro. No bom português, você vai caguetar. Você vai dizer que foi aquele outro sujeito. Aí você me pergunta, isso tem alguma eficácia jurídica? E eu respondo a vocês, nenhuma. Nenhuma. Porque o fato de você não ter vínculo nenhum com aquele terceiro, não autoriza você a denunciá-lo, a trazê-lo ao processo, a nomeá-lo. Ou seja, se você é parte ilegítima, limite-se a dizer, não fui eu não sou o pai, eu não bati no carro, eu não assinei o contrato, eu não estive naquele local. Entretanto, a lei em duas situações, só duas, não há interpretação extensiva, autoriza que você possa nomear a autoria. O que acontece na nomeação autoria? Na nomeação autoria, você não se limita única e exclusivamente a alegar a sua ilegitimidade, que também não é feita por contestação, mas veremos isso a seu tempo e modo. Você não alega única e exclusivamente a sua ilegitimidade, você alega a sua ilegitimidade e nomeia a autoria quem praticou o ato ilícito. E você é obrigado a fazer isso. Já a primeira característica da nomeação autoria, ela é obrigatória. Nós vamos explicar isso com mais calma à frente. Mas é importante que vocês saibam que você, à luz do artigo 69 do CPC, é obrigado a nomear a autoria. A pergunta é, quais são os casos em que se nomeia a autoria hoje no Brasil? São dois. O primeiro caso é o do mero detentor, previsto no artigo 62 do CPC. O detentor, e aí eu vou dar um exemplo fácil e de fácil consumo aí no direito civil, eu vou dar um exemplo clássico do caseiro. Vamos imaginar que alguém invadiu uma gleba de terra. Alguém invadiu uma gleba de terra. Só que esse alguém que invadiu a gleba de terra e praticou esbulho é um poceiro chique. Colocou lá na gleba de terra um caseiro. Então ele invadiu, chegou lá, bonitão, invadiu e colocou um caseiro. Esse caseiro está lá. Para ele, que foi contratado, não faz ideia se a terra é do sujeito. Ninguém que vai querer um emprego vai falar assim, eu vou trabalhar aqui, então, por favor, o senhor pode me mostrar o título de propriedade? Por favor, eu queria ver a matrícula do imóvel. Claro que não. O cara está lá trabalhando de caseiro, cuidando das galinhas, está lá tomando um banho de piscina com a família, porque o patrão viajou. Quando se depara com o verdadeiro dono da gleba de terra, com o verdadeiro dono daquele imóvel, quem que o dono vai verificar na gleba de terra?